Mestre, meu coração é do meu mestre, meu caminho, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, aleluia, a minha vida é do mestre. O meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei pro mar afora. Tão longe eu naveguei, não vejo o mar que cai, só Deus e eu agora. Então, minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Aleluia! Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença de quem? Minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Amantíssimo eterno Deus, te damos graças por tudo nessa noite. Ó Deus, o teu nome é glorificado neste lugar, o teu nome é exaltado neste lugar, meu Pai. Muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus de maravilha. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença de quem? A minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Amém, graças a Deus. Amém. Chegou o momento que todo mundo gosta. É o momento de ofertarmos a casa de Deus. Pastor, eu não tenho nada hoje para ofertar ao meu Deus, a não ser a minha vida e o meu tempo. Muitas pessoas, elas gostariam de estar aqui para ofertar a vida delas a Deus. Mas elas não puderam vir porque, quem sabe, na vida delas há uma alma, um espírito, ou quem sabe drogas, quem sabe bebidas, quem sabe prostituição.
Então essa pessoa gostaria de estar aqui, dando tempo para Jesus. Mas ela não pôde vir. Mas você veio apresentar a sua família, a sua vida e consagrar ao Senhor. Amém, querido? Então nessa noite, você vai colocar seus teus pés. Você que tem saúde, coloca seus teus pés. Pastor, mas eu não tenho saúde, então continue sentado. Amém? E vamos ouvir uma palavrinha que está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 8. Amém? 1 Coríntios 6, 8. Aleluia. Encontramos? Diz assim: mas vós mesmo fazeis injustiça e fazeis dano, isto os próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aleluia. Não herdarão o reino de Deus. Não vos fiqueis nem impúrios, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós lavaste e foste lavados no sangue do Cordeiro. Amém, querido? Graças a Deus. É uma palavra assim. Dizer só, o dízimo é só no Velho Testamento, porque não conhece a palavra de Deus. Aleluia. Essa palavra é no Novo Testamento, em Coríntios 6, versículo 8. E lá em Malaquias 3:10, a palavra diz também assim: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. Mantimento não é arroz e feijão, conforme as pessoas fazem, para manter a obra. E a pessoa diz assim: eu abrirei a janela do céu e vós serão abençoados, diz a palavra de Deus. Aí a pessoa fala: pastor, prega dízimo, mas não tem dízimo na Bíblia. Amém, amados? O dízimo e a oferta faz parte da salvação. Se a pessoa trabalha, é digna do seu salário, e ela não é dizimista, ela é roubadora. E roubador não vai entrar no céu, se for a Bíblia mente. Amém? Eu prefiro ficar com a Bíblia do que a ideologia de homens, de pessoas que acham que a palavra ela é nua e crua, ela vai cortando e volta cortando. Amém? Então, se algum de vocês são assim, ainda não aprendeu essa palavra, aprenda. Dízimo e oferta o dízimo é do Senhor. A palavra dízimo em hebraico significa 10% daquilo que vem sobre a minha mão. Tudo que vem sobre a minha mão é 10%, é do Senhor. Aleluia. Eu sou crente, é fácil falar, mas eu quero ver cumprir o que a Bíblia exige. Aleluia. E dízimo é uma dívida. Dízimo é uma grade que você devolve para o Senhor. É dele. Pastor, mas se eu não dar o dízimo, naquele dia vai ser triste. E se o pastor não pregar, também vai ser triste para ele. Amém? A igreja entendeu? Tendo as suas mãos ao céu. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que nessa noite eu venho a Ti. Pai, consagrar no Senhor a nossa vida como oferta agradável e suave às Tuas narinas. Ó Deus, te pedir a bênção dos 30, dos 60 e também a bênção dos 100%. Meu Pai, que o Senhor esteja visitando o nosso celeiro, abençoando, meu Pai, a nossa vida em todo sentido. Por isso, nessa noite, eu me consagro os dizimistas. Também, meu Pai, eu consagro a Ti os dízimos e as ofertas, porque tudo que é consagrado ao Senhor, Satanás nunca pode tocar. Amém? O obreiro vai à frente aí com a salve e quem está ungindo vai atrás. Amém? Amém, Diácono Vanderlei? Primeiro, você vai receber a unção. Aleluia? E eu vou dar ao Senhor o louvor aqui, viu, irmãos? Tem paciência comigo, porque de uma coisa eu tenho certeza: não largo Jesus por nada. Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu acho mais menino aqui. É, Deus, então.
estrada da vida fui na contra, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a fonte entre a vida e a morte eu pisei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Lembrai das garras do Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Aleluia! Eu hoje estou mas estive mal. Sou minha missão, mas eu fui temporal. Fui para a perifa, fui noite sem lua, verão sem calor. Aleluia! Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje eu sou um ser. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consumou. Obrigado, Senhor, por ter me tirado da nossa alma. Oh Deus, obrigado por morrer por mim naquela cruz, Senhor. Aleluia! No terrível espinho do pecado eu pisei, a fonte entre a vida e a morte eu pisei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Declarei as garras da morte, Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Você! Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui para a perifa, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já eu fui acontecer. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje escutei. Eu hoje escutei, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui para a perifa, fui noite sem lua, verão sem calor. Deus, hoje eu sou verdade, mas já hoje eu sou você. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus! Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém? Olha para Deus, Ele está aqui neste lugar. Amém? Lá no fundo do coração. Amém? Você que tem sua Bíblia, hoje eu vou falar sobre dois textos. Vou falar sobre o Salmo 23. E vou falar sobre a unção de Davi. Aleluia! Glória a Deus! Você pode abrir o Salmo 23. É bom falar do Salmo 23. Graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus!
Amém? Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? Porque Jesus está aqui, graças a Deus. Como é bom estar na presença de Deus, né, irmão? Hoje, para a honra do Senhor, eu estou aprendendo, e como você está aprendendo é muito bom. A gente, às vezes, aprende, e quanto mais você aprender, melhor é. Eu estava hoje na BR, uma BR 040, eu dirigi 200 quilômetros hoje para chegar aqui, para a honra e a glória do Senhor. E a gente fica meio com medo. Mas só quando eu entro no carro, eu falo, Jesus, eu que dirijo. Mas quem vai me guiar é o Senhor. E tem dado certo. Aleluia! Eu pude testar a potência do veículo. Eu fui socorrer meu irmão lá na cidade dele. O carro dele tinha estragado. Eu fui levar um motor para ele. E aí eu trouxe. Aí eu levei ontem e voltei hoje. Quase que eu fiquei lá hoje. Eu falei, não vou ficar não, porque o compromisso com o Pai é grande. Amém? Graças a Deus. Eu falei, vai ficar. Tem pessoas aqui suficientes, né? Capacitadas por Deus, mas eu falei, não vou ficar hoje. Amém? Sabe aquele pacto que você fez com Deus? E depois você fala, não posso falhar com meu Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é amor. Mas a Bíblia diz também que Ele é fogo consumidor. E a Bíblia diz assim que Ele é terrível. E a mesma vez, ai daquele que cair na mão de um Deus Todo-Poderoso. Horrenda coisa é cair na mão desse Deus. Amém? Glória a Deus. Capítulo de número 15, versículo de número 1. Aleluia. A palavra que vem ao nosso coração está em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 1. Depois a gente vai dar, é só para dar uma arrumada na casa, e nós vamos para o Salmo 23. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém? Porque o texto e o contexto vai dizer, o tempo também vai dizer. Eu tenho 45 minutos para introduzir essa palavra, e graças a Deus. Quem encontrar e tiver saúde, coloca de pé. Eu aprendi isso. E eu acho que está certo. Porque quando você tem saúde, você está bem. Agora, quando você está variado, amém? Ei, Jesus! Jesus é maravilhoso, não é, irmãos? Amém? Jesus é maravilhoso. E vocês? Amém? Ó, vocês estão treinados. A palavra diz assim, podemos ler? A desobediência de Saul e a sua rejeição. Vamos ler junto? A desobediência de Saul e a sua... Mais uma vez, vocês ficam meio com medo. A desobediência e a sua... Vocês ficam com medo ainda. Está com vergonha, gente. Tem vergonha. Vamos lá, falar com voz de guerreiro. A desobediência de Saul e a sua... Amém? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te a rei sobre o seu povo e sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se aposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupe, porém matarás os homens e mulheres, meninos, crianças de peito, boi, ovelhas, camelos e jumento. Saul convocou o povo e os contou em Talaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pois em emboscada no vale, e disse aos quereneus: ide vós e retirai vós e sai do meio dos amalequitas, para que eu vós não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim
os cananeus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Aleluia! E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e os melhores que havia, não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas viu, desprezível, destruir. Amém? Versículo 11, 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou a minha palavra. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para o encontro de Saul pela manhã e anunciou-se aquele já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe diz: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que banido, pois, de ovelhas, estes nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço. Respondeu Saul de Amaleque, e trouxeram, porque o povo poupou, e o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrifício ao Senhor. Deu o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera-te, declarei, porque o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e melhor do designado e destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e a distinção como idolatria, e o culto, o ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Aleluia! Espírito de Deus, o Senhor está aqui nessa noite, e neste momento, na condição de boca do Senhor e de ouvido do Senhor. Pai querido, se no nosso meio tem algum espírito ainda que tem roubado a mensagem, que os teus anjos, Senhor, que estão aqui, amarra eles e lança no abismo. Pai querido, que nessa noite sejamos sim ouvidos do Senhor. Que nessa noite, meu Pai, nosso coração venha entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, no nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Nós estamos aqui para te ouvir. Tome o seu lugar e assente. Aleluia.
Graças a Deus. Pode aplaudir o nome dele porque ele merece. Agora você aplaude Jesus. Amém. O povo de Israel não sabia se guiar sozinho naquela cidade. E eles clamavam ao Senhor: queremos um rei. Queremos um rei. Em madrugada, em jejum, em holocausto ao Senhor, muitas vezes aquele povo juntava com seus sacerdotes, os seus ministros daquele tempo, e clamando: queremos um rei. Era a palavra que eles tinham para Deus. Então Deus começou a ouvir a palavra deles e começou a ficar atento. Esse povo me clama, mas o rei ainda está por vir. O rei ainda vai vir. A palavra diz então nessa forma que o povo clamando, jejuando, orando. Eu quero te dizer, cuidado com a sua oração diante de Deus. Cuidado com aquilo que você tem pedido ao Senhor. De repente, essa coisa pode vir a acontecer sobre a sua vida e depois você não pode gostar e pode perder a majestade, pode perder a posição em que está. A palavra diz então que o povo incomodava a Deus orando: nós precisamos de um rei, porque não temos condições de liderar a gente mesmo. E tem que ter alguém adiante, à frente de nós. E as orações seguiam ao trono de Deus. Deus pede ao profeta Samuel. Disse: Samuel, vai e unge sobre a cidade de Israel. O meu nome? Saul. Amém. Saul não nasceu para ser rei. Saul não tinha condições de ser rei. Ele poderia até ser um general de exército. Ele poderia até ser comandante de exército. Um bom soldado, bom de briga, bom na espada. Era um homem assim. Mas o povo queria um rei. E olharam para Saul pela sua estatura, pela sua beleza física e pelo poder aquisitivo. Amém? Saul era de linhagem que o povo tinha dinheiro. Então ele serve para nos governar, falante, bom de papo. A Bíblia diz então que Samuel vai até ele. Mas primeiro ele veio até Samuel. E Samuel ungiu. E depois consagrou ele a rei sobre Israel. A primeira tarefa de Saul, a primeira ordem que Deus deu para ele, ele errou. Amém, irmãos? A Bíblia diz dessa forma que é dada uma ordem para ele executar os amalequitas. Tudo que eles tivessem, tudo, não pode sobrar nada. É uma ordem. Há tempos, irmãos, de decisão. Há tempo de nós se decidir diante de Deus. Há um tempo de calarmos e parar de orar e dar ouvido a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Muitas vezes nós temos incomodado a Deus com nossas orações e depois temos reclamado de Deus, murmurado. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho te buscado, eu tenho feito madrugada para o Senhor, mas a minha vida não muda. Quem é culpado? Você. Não é Deus. Amém. Ele está atento para te abençoar. Amém. Eu trago para esse meio aqui um comandante chamado Josué, homem de Deus. Quando o exército dele pecou através de Acã, a palavra diz então que ele orou o dia inteiro. E o sacerdote. Se você tem liberdade com Deus, não precisa orar muito. É só colocar palavras no seu lugar. Porque ele sabe a situação. Pai, o Senhor está vendo a minha situação. É só glorificar o nome dele. Muitas vezes gastamos tempo orando muito. A mesma situação e ela não muda. Aleluia. Então eu quero dizer para a igreja, hoje eu tive uma situação dessa, que tem vários parentes que são bandidos, mexem com droga, maconha, cheira, rouba, dá tiro. Graças a Deus.
Tem família, a minha família tem pessoas assim. Trafica, eu tenho até uma sobrinha presa, jovem, está na cadeia. Meu irmão está gastando dinheiro com advogado, é bobagem, falei, para com isso. O outro gastou dinheiro com advogado, o filho foi preso 4 vezes. E hoje estava na casa dele, o filho colocou a mochila nas costas e foi embora. Não fico nesse lugar mais. Eu tentei deter, orei por ele, falei que meu irmão não é demônio, isso é conveniência. Deixa aí. Viveu um ano na cadeia, se quiser cadeia, então deixa ele. Para de gastar dinheiro com ele, porque deixa Deus tratar. Amém? Tem pessoas que às vezes elas não acreditam em Deus. Só vai mudar Deus, não vou. Você tem o livre-arbítrio para ir para o céu e para ir para o inferno. Você é livre. Você vai para onde você quiser. Deus não manda ninguém para o inferno. A palavra diz então que Josué orava ali o dia inteiro, ali orando. E quando ele deu um pouquinho de atenção, Deus falou: Josué, tem pecado no meio da congregação. Por isso que você perdeu a guerra. Aí ele falou assim: eu estou aqui. Parou de jogar terra na cabeça, levantou do próximo os seus anciões e foi executar. Amém? Muitas vezes Deus está falando com nós: executa a tarefa que eu te dei. Oh Deus, será que é para eu me executar? Será que é para eu me executar? Nós devemos executar. A questão é essa. Então Saul foi para guerrear, preparou o seu soldado. Imagina Samuel, homem igual a mim. Ali está certo, ele foi, preparou tudo. Mas ele chegou diante do rei Agag. Vamos de papo com o rei. Sábio, falou para ele: eu te dou, não está na Bíblia não, tá, irmãos? É só no estudo. Isso aí só na história. Eu te dou meus animais selvagens, te dou meu gado. Para você, Saul. É desperdício você matar essas novilhas. É desperdício você. Você tem que colocar o fundo musical para mim? Nós colocamos, por favor, trocando aquele fundo ali daquele jeito. Vamos botar aqui. Isso aí, que é embaixo. Amém? Então o que acontece? O rei Agag chegou diante de Saul. E Saul olhou para o rei e falou: é uma autoridade este homem. Este homem, ele tem poder. E negociou com ele a coisa que era de Deus. Muitas vezes nós negociamos a ordem que Deus tem nos dado. É tempo de marchar. Eu vou marchar. Muitas vezes nós deixamos aquilo que Deus tem nos dado. Executamos a nossa própria opinião. E muitas vezes morremos. A palavra diz então que Saul negociou a palavra de Deus com o rei, só porque ele é rei. E a Bíblia diz então que o rei escapou. Pegou as suas novilhas cevadas, o seu gado, os seus animais e trouxe para a sede dele, trouxe para o palácio, para o seu pasto. A palavra diz então que à noite, quando o homem estava dormindo, mugia sobre os ouvidos. E falou: o que é isso? Deus fala: Samuel, coloca de pé. Eu me arrependo de ter ungido Saul a rei. Eu arrependo. Você imaginou Deus Todo-Poderoso, sabedor de todas as causas e as coisas, arrepender? Por que ele arrependeu? Era a oração do povo. Vocês querem, então eu vou dar. Mas há um problema, Deus. Veio do futuro. A primeira tarefa não foi executada. A Bíblia diz então que Samuel vai até ele, briga com ele, discute com ele. Ele falou: você era desperdício aí, o povo que quis. Mas ele era autoridade, então é desperdício isso aí, Samuel. Samuel falou: Saul, você não cumpriu a palavra. Eu cumpri, sim, não cumpriu. Ainda quis discutir com Samuel. Ainda quis colocar Samuel na estreita, dizer: mas eu cumpri com a palavra. A Bíblia diz dessa forma então. E quando ele viu que a coisa apertou, Samuel foi saindo e rasgou. Ele pegou Samuel pelas vestes, as vestes rasgou na mão dele. Ele falou: assim como as vestes rasgou, será rasgado de você o reino a partir de hoje. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz dessa forma que o rei estava formando no pasto. O Salmo 23 me diz que Davi
ele se encontrava naquele pasto tomando conta das ovelhas, trabalhando. Deus não chama desocupado para a obra, Deus chama pessoas ocupadas. Porque o desocupado larga a obra e vai embora. Mas o ocupado não. O ocupado ele tem compromisso. Mas não dá para fazer obra que sou muito ocupado. O tempinho que você fazer é importante. Amém, amados? A Bíblia diz dessa forma, então, que Saul estava ali. E Davi no pasto. A palavra diz que o Senhor disse para Samuel, capítulo 16, Samuel, desce à casa de Jessé e unge para mim um dos seus filhos a rei. Imagina, igreja, não deu nome. Desce à casa de Jessé, unge um dos seus filhos para mim a rei. Dificuldade que Deus colocou para aquele homem. Sabe por que Deus falou isso com ele? Ele virou para Deus e falou: Senhor, se eu for à casa do Jessé, o que Saul vai fazer comigo? O que o rei Saul vai pensar de mim? Aleluia. O que Saul vai achar de mim? Se o próprio profeta disse que Deus ia rasgar o reino dele, como ele rasgou a roupa dele. Se o próprio profeta disse para ele: você não cumpriu a palavra de Deus, Saul. E ele ficou com medo do rei. Então Deus falou: pega uma ovelha e vai sacrificar na casa de Jessé. A palavra diz então que lá vai Saul. Lá vai o profeta Samuel, bandeira branca, irmãos. Quando o profeta saía de algum lugar para ir a uma cidade, todo mundo ficava na linguagem popular, com a pulga na orelha. E vem o homem de Deus. O que ele vai fazer aqui na cidade? Amém? Naquele tempo era assim. Naquele tempo, se você errasse, você era morto. Aleluia. Naquele tempo, tinha pessoas que pegavam os seus filhos e cortavam os indicadores das mãos e dos pés, para que eles não prestassem para o exército. Sem indicador, você não presta. Naquele tempo, não prestava. Sem os dedos da mão, os indicadores, e também dos pés, você não podia servir o exército. Então tinha mãe própria, tinha mãe que amava o filho, fazia aquilo quando era recém-nascido. Falava: nasceu com defeito, mas não era. Cortava os dedos, e os dedos eram cortados para ele não servir o exército. Aleluia! E por causa disso, muitas guerras teve com aquele povo. Desobedecia a Deus. A vez estava cortando o dedo de um general, de um comandante, e Deus ungiu para aquilo. Ainda criança, mas foi cortado. A palavra diz então que desce a casa de Jessé, Samuel e Davi no pasto ali. No pasto. Você imagina só uma festa na sua casa e você não ser convidado? Tem uma festa na casa do meu pai, uma festa temporânea, e eu estou aqui cuidando das ovelhas. Por que não falaram comigo? Por que o meu pai e minha mãe não falou que ia ter uma festa da hoje? Por que não mandaram me chamar? Imagina um festão na casa de Jessé. E Jessé, quando passou ali sobre aquela estrada, Davi viu o profeta: lá vai, lá na minha casa. O que ele vai fazer na minha casa? Dali a pouco viu os tamborins tocar, as flautas tocar, e cântico de música e alegria, a fumaça do churrasco subir. Imagina ele no pasto, ele ficou triste, ele ficou equivocado. Por que o meu pai não me chamou? Amém. Você imagina só uma festa na sua casa, você mora lá e você não é convidado. E ele ficou triste. Certamente ele deve ter irado com Deus, mas naquele momento Deus deu ele o Salmo 23. Quando ele viu que a festa estava reinando na casa do pai, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Glória a Deus. Presente. Está na prova. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, a festa está na casa do meu pai.
Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? No Salmista 3, vai dar, viu? Vai dar. Salmista 3, cadê? Acha aí comigo. Vamos acompanhar aqui porque tem pano para manga no Salmista 3. Aleluia! Graças a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falava Davi. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Aonde que estava? No pasto. Se você vê a Bíblia, as vírgulas, os pontos, você entender. O Salmo 23 foi quando ele estava no pasto, no dia da unção dele. Deus deu esse lindo salmo. Ele me faz repousar sobre os pastos verdejantes. A minha família está em festa. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigere a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. De dele xingar e dele reclamar da situação. Ele começou a adorar o Senhor em salmos. Guia-me pela vereda, por amor do seu nome. Amém? A festa na casa dele. Aleluia! A palavra diz assim então, no versículo de número 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal nenhum, porque é tu estar comigo, e o teu bordão e teu cajado me consolam. O lugar que Davi estava era um lugar que tinha lobos, era um lugar que tinha leões, era um lugar que tinha ursos. A palavra diz então, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, eu estou nesse vale, mas ali tem leão, ali tem lobo, mas eu estou aqui cuidando do rebanho do papai. Então ele estava diante dessa situação, por isso que ele escreveu esse salmo. Você imagina só você não passa uma festa na sua casa, você produzindo um salmo, salmodiando a Deus. A palavra diz assim, no versículo de número 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aí ele falou da unção. Sensatez. Deus deu ele no salmo: unge-me a cabeça com óleo, que o meu cálice transborda. Aleluia. Vamos sequência. Versículo de número 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Bondade e misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. O salmo que Davi fez no dia da sua unção. Amém? E estava lá Samuel, no versículo 16 de 1 Samuel. Vamos lá? Voltar só para a gente dar um... capítulo 16. Versículo de número 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando será pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo uma novilha e diz-vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer. Ungir-me a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que eu disse o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade,
tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E vem o profeta: é de paz? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse consigo: certamente esta está perante o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeito. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolhi o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não assentaremos nem nessa mesa, nem sem que ele venha. Então mandou chamá-lo. Amém? Deus mandou você executar uma coisa, e Deus fala com você diretamente. Não é eu acho, não é não. Executa isso. Aí você chega para executar aquela coisa, e chegando lá, você tende diante da execução. Você olha para a situação e vê o homem em maneiras grandes, como Samuel viu aquele homem chamado Saul. O que Saul vai pensar de mim? Primeira falha de Samuel. O que Saul vai pensar de mim? Então a palavra diz então que Deus falou: pega uma ovelha e vai sacrificar. Diz que você foi fazer um sacrifício, ninguém vai descobrir o que você foi fazer. E ele chega lá, Deus fala para ele diante dos seus filhos: eu me provei de um rei. Amém? Deus falou dentro dos seus filhos, ou diante dos seus filhos, um deles é rei. A pergunta de Samuel para o pai, para Jessé: acabaram seus filhos? Se Deus falou que tinha um rei, tinha dúvida, irmão? Deus falou: dentro dos seus filhos tem um rei. Passou 7. Ele perguntou: você tem mais filhos? Com desculpa da palavra, pergunta de boa: tem mais filhos? Se o próprio Deus diz que tinha, e o próprio Deus falou: nenhum desses 7 serve para mim. Muitas vezes nós perguntamos isso para Deus. Muitas vezes nós questionamos Deus. Ele está dizendo: marcha só, eu sou contigo. Aleluia! A igreja está entendendo? Primeiro erro que Samuel errou como ser humano: eu tenho medo de Saul, pai. Deus arrumou um jeito para ele ir. O segundo medo, a segunda coisa é que Samuel errou: só tem mais filhos? Se Deus falou que tinha um rei, porque tinha, ou Deus estava mentindo? Você imagina só o homem como nós erramos? O Senhor tem mais filhos? Pergunta de bobo, pergunta difícil de engolir. Amém? Então a palavra diz assim. Deixa eu perder até o capítulo aqui. Perguntou 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele tinha certeza que Deus ia ungir o rei. Passou 7 e nenhum dos 7 prestava. A pergunta que ele faz para Jessé: acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: mande chamá-lo.
pois não nós assentamos à mesa sem que ele venha. Tá, irmãos? 2 erros de Samuel. Primeiro erro, o que Saul vai pensar de mim, Senhor? Problema de saúde, te mandei. Não, Deus falou, deve morrer. Segundo erro, acabou os seus filhos. Não, tenho mais uns. Ao terceiro erro de Saul, terceiro erro de Samuel era qual? O que vocês acham que era o terceiro erro? Terceiro erro de Samuel. Um profeta. Um homem escolhido, um homem que nasceu no altar. Um homem que veio através de lágrimas de uma mãe chamada Ana. Um homem que Deus falava com ele nitidamente. Ah, se Deus falasse comigo, como ele falava com Samuel. Ah, se Deus falasse. Às vezes ela voz mesmo, Samuel. Falava desse jeito, nítido, Samuel. Levanta. A palavra diz então, Samuel diz, enquanto ele não vier, nós não. Estava perto, não estava? Estava perto da casa, não estava? E deu para ouvir a festa, não deu? Amém, amados? É a palavra. Ele estava perto. Por quê? Onde você está? Ele está por aqui, pertinho. Então mande buscar. Enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar a comer o churrasco. Amém? Diz assim o versículo de número 12. 12 mesmo. Vamos lá no 12. Vamos ler o 11 primeiro, tá? Perguntou Samuel a Jessé, acabaram teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, a Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nós assentaremos à mesa, sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar. E era ele ruivo de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te. O vaso está sentado, né? Olha para mim. Levanta-te. Ele levantou por quê? Ele estava. Está entendendo? Pode sentar, obrigado. Levanta-te. Deus falou com Samuel: levanta, porque é esse. Mas Samuel falou: nós não vamos assentar à mesa enquanto ele não vier. Samuel estava sentado ou não? Estava. Terceira falha de Samuel. Um profeta, boca de Deus. Amém? Levanta, disse. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ele ruivo de belos olhos e de boa aparência. E disse ao Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Mandou levantar quem estava. Se ele estivesse em pé, não ia mandar levantar. Unge eles. Não, levanta. Ele falou: não vamos assentar. Certamente ele tinha sentado, certamente ele tinha comido. Aí chega o Davizinho, cheio de maracuruja, uma roupa, quem sabe, cheia de estrudos, e ele entra ali, e Deus fala: levanta, Samuel. Eu falei que ele estava até que estudar, para demorar, vamos sentar que eu estou de fome. Primeiro Deus, aleluia. A Bíblia diz assim, e tomou Samuel um chifre de azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E tornou-se sentado. Aleluia. A palavra diz então, meu Deus, que ele foi ungido a rei. Quando ele diz: prepara uma mesa perante os meus inimigos. Quem eram os inimigos de Davi? Os próprios irmãos. Você está com nada não? Você nasceu para cuidar de ovelha com o papai. Prepara uma mesa na presença. Unge a minha cabeça com óleo que transborda. Qual foi o óleo que foi ungido? Samuel. E estava aquele banquete.
A mesa foi preparada diante dos seus inimigos, que era a sua própria família, que era inimigo de Davi. Os irmãos não se davam bem com Davi. A palavra diz então que ele recebe a unção e ele vai direto para o trono. Não. Ele começou a aprender quem é Deus. Não foi direto para o trono. Muitas vezes, se a pessoa for direto para o trono e ela não tiver o conhecimento do trono, o trono pode destronar ela. Então nós devemos estar atentos. Amém, igreja? A igreja está entendendo? Então dá uma glória a Deus aí bem alto e aplauda. A partir daquele momento, o Espírito de Deus tomou a vida de Davi. E assim que ele tomou a vida de Davi, Davi foi possuído por Deus. Você imagina só, a batalha que ele teve na frente. Ele tinha uma vida boa, cuidava das ovelhas do pai. O almoço e a janta era garantido, e alguns trocaram. A herança era garantida. Aí Deus vai lá, manda ungir, para ele encarar aquele homem chamado Saul. Aleluia! A palavra diz que depois ele vai para lá. O primeiro desafio dele, Golias. Ele mata. Mas ele não virou rei. O rei falou: quem matar esse homem, eu dou a minha filha em casamento. Imagina, irmãos, se você está perdido na história, você não conversou a palavra nunca. O rei estava perdido, veio da boca do profeta: Deus está arrasando o reino a partir de hoje da sua vida. Você acha que ele ia cumprir a vida, dar a filha dele para casar com ele? A palavra diz então que ele entra lá, mata o Golias, traz a cabeça e entrega o rei, e pega a Mical. Não. O rei falou: se você quiser casar com ela, você vai ter que fazer uma coisa para mim. Sem propulso, você vai trazer para mim. Ele foi e conseguiu 200 propulsos e trouxe daquele. Aí ele casa com ele. Já estava na família do rei. E ele começa a ser elogiado pelas pessoas. A palavra diz então que esse Davi, diante daquele povo, elogiado pelo aquele povo, a palavra diz que ele era festeiro, gostava de estar no meio das irmãs, quando ele ganhava, não é só das irmãs, dos irmãos, festando. Essa Mical, por causa de uma palavra, ela poderia ser bem sucedida, mas ela estava vendo aonde? Ela estava vindo de um homem, um rei mal sucedido, um rei que não cumpriu a palavra de Deus. A palavra diz que quando Davi venceu a guerra, ele veio diante das ruas, dançando e pulando no meio das irmãs, dos irmãos, e festejando. E ela estava sentada no segundo andar, que estava do palácio, olhando. E ela falou: como é que fica esse bonitão no meio da mulherada, safado, sem vergonha? Xingou o homem. Deus levantou do trono naquele momento. Aonde que Deus foi? No olho de mim. Tem sério. Aleluia. A palavra tem. Depende da palavra a quem ela é dirigida. É terrível. E o problema é a vida que a palavra tem. A Bíblia diz que ficou estéril e tal. Não deu filho da vida. E nunca foi feliz. Amém, irmãos? Terminar por aqui. Vamos terminar com mais um louvor. Acho um louvor para mim daqui. Está no CD. Levanta só o ganho. Quero agradecer a amado irmão, amada irmã, a irmã Ana. Aquela outra irmã já vi ela. Eu não vou falar o nome dela, não é difícil, vou errar. Na frente, o Menine, a Heloísa, esse é bom. Eu já conheço. Muito obrigado. Deus é bom. Eu tenho que fazer sacrifício aí.
É força, gente. Aqui, ó. Eu vou contar a história do salame do cachorro? Não vou contar, não, vou contar. Tá aqui, ó. É filha, não. Poxa, tá rodando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Vamos encerrar esse louvor, irmão. Divino companheiro. Aleluia. Divino companheiro do caminho, tua presença sinto logo a transitar. Todas as trevas, já tem a luz de ti, a tua luz. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Aleluia. Desde meu coração para pousar. Faz-me morar na permanente. Glória a Deus. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. A sombra da noite aonde nós vamos estar preparando, prepara para cear neste mundo. Amém? Graças a Deus. Nós já pedimos um refrigerante, você que puder trazer, traga.
Se você puder trazer gelado, amém. Se não puder, vem mais cedo para a gente colocar na geladeira. Então, nesse domingo a gente vai estar ceando, se prepara para cear. Amém? Prepara para comer da carne e beber do sangue de Cristo. Graças a Deus. Vamos lá. Prepara a igreja. Vamos lá. Ó. Igreja militante do Senhor assim. Assim. E assim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo desça sobre a nossa vida até a volta do Senhor. Pai Santo, leva-nos para casa. Livra dos assassinos, das balas perdidas, Senhor, de todos os demônios do asfalto, em nome de Jesus. Você tem uma noite abençoada na presença de Deus. Até amanhã, 7h30.